Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e a minha convidada de hoje, ela ajuda você a ser a mulher que você nasceu para ser. Ela é idealizadora do movimento Amigas Unidas na Fé. Estou aqui com Karina Scherfan. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vanessa. É um prazer estar aqui. Agradeço demais o convite. E amei o nome do programa, lindo! Que legal, muito bem. O nome é Quem Deus É. É uma menção a quem Deus é. Quem Deus é? Incomparavelmente lindo. Lindo. E você chegou aqui para brilhantar um pouco mais aqui o nosso cenário. E eu sempre começo com os convidados falando sobre o encontro com Jesus. Na verdade, um pouquinho antes ali para a gente fazer um comparativo que a gente sempre se surpreende, né? Se você nasceu em lar cristão, como que foi esse encontro, esse contato, né? Com a igreja, com a Bíblia, com Jesus. Bom, vamos lá. Boa noite para você que está aí nos assistindo. Como a Vanessa falou, meu nome é Karina Scherfan. Acertou meu nome de primeiro, que já é difícil, viu? E hoje, né, lidero esse movimento Amigas Unidas na Fé, que nós somos quase 1000 mulheres no grupo do WhatsApp. Mas realmente, nem sempre foi assim. A minha vida nem sempre foi o que eu vivo hoje, né? Eu nasci num lar cristão, eu sou de família católica, né? Minha mãe sempre foi católica, apostólica romana. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu não tô aqui para falar de religião. Eu tô aqui para falar de espiritualidade, eu tô para falar de Deus, daquele que me encontrou, que me resgatou, né? Mas nasci numa família católica, eu sou muito grata, fui criada assim com princípios e valores muito fortes, que até hoje, né, eu carrego comigo. A minha mãe tinha isso muito forte. Mas eu vinha, Vanessa, sempre, desde criança, com uma... Sabe quando parece que faltava algo? Teve uma fase da vida, eu morava a um quarteirão da igreja, que eu ia... Meus pais ficavam dormindo de manhã e eu ia para a igreja. E eu devia ter o quê? Uns 13 anos, 12, 13 anos. Então você vê que já não era normal, eu já tinha uma busca maior, sabe, do que as minhas amigas. E eu saí para estudar com 16 anos, enfim, e me afastei. Passei um tempo afastada da igreja, afastada, assim, desse relacionamento com Deus. Fui estudar fora, não voltei mais, eu sou do interior do Pará, nem sei se você sabe, eu sou paraense. E quando eu vim estudar em São Paulo, no ano de 2000, fiquei, não voltei mais. Durante a faculdade conheci meu marido e não frequentávamos uma igreja, não tinha... De vez em quando eu ia à missa, mas não era uma coisa assim que eu praticava, sabe? Não era algo... Não. E nisso casei, fui morar no interior de São Paulo, me sempre com aquela busca, com aquele vazio. As crianças nasceram, eu tentei ir para uma igrejinha que tinha perto do meu condomínio, mas aí o padre reclamava do barulho, brigava, quem é a mãe dessas crianças que não param? Eu falei, bom, acho que aqui não é o meu lugar. Cheguei a procurar alguns lugares e realmente não me encaixei, não encontrei. Busquei em muitos lugares, Vanessa. Antes da minha conversão, amiga, se você que está me ouvindo aí, eu busquei em muitos lugares. Eu fui em tarô, eu fui em centro espírita, sabe aquelas mulheres que leem mão na adolescência? Então eu falo que eu conheci muitos lugares. Então para estar onde eu tô hoje, não foi de um dia para o outro, não. Eu experimentei esses ambientes assim, e com muito respeito sempre, né, às escolhas de cada um, mas eu nunca me encontrei. Esse vazio continuava. E em 2019 eu perdi a minha mãe. Ela ficou depois de 50 dias de internação em Belém, minha mãe faleceu. E quando você perde alguém tão próximo, alguém tão querido, né? E eu e a minha mãe, nós éramos muito próximas, nós éramos muito amigas. Eu fiquei totalmente perdida, sem chão. Eu vivi muito, né, a internação com ela. Imagina, a família aqui, ela internada no Pará. Eu ia, voltava, foi uma fase muito difícil. E eu peço licença até porque não tem como não se emocionar, né? Eu costumo falar que não existe passado. O que a gente vive é um empilhamento de memórias. E quando a gente traz a memória da dor, não tem como não reviver. Então, quando eu falo disso, eu sinto a dor do dia que ela morreu. Então, mas eu acho que é importante, porque até pro luto a gente precisa ter um prazo, precisa colocar uma data. E eu vivi essa dor assim, dilacerando meu coração, e eu falava, Senhor, que dor é essa? Porque eu me achava íntima de Deus, tá, gente? Como eu sempre tive essa busca, mas era aquela pessoa que eu ia dormir, falava, imagina, eu falo com Deus todo dia, eu falo tanto, ele me pega tão no colo, que eu durmo falando com ele. Eu durmo rezando.
Hoje, quando eu olho pra isso, eu falo, que relacionamento era esse, né? Eu deixava ele falando sozinho. Você imaginou você tá conversando com alguém e a pessoa dormir no meio da conversa? É sobre isso. Isso eu fui entendendo ao longo da minha jornada, que o que eu tinha não era um relacionamento, era muito superficial, né? Quando eu vejo o que eu vivo hoje com Deus, eu falo, meu Deus, eu vivi aqui, ó, muito superficial. E aí ela morreu, é aquele vazio, e eu questionava, eu não sei, eu não lembro, sabe, se Vanessa, se eu cheguei a questionar Deus, a falar por quê, mas eu falava assim, Senhor, o que eu faço com essa dor? E eu falava, aumenta a minha fé, porque se existe essa tal de vida eterna, me deixa saber, me deixa conhecer. Onde é que foi, onde é que ela tá, o que está acontecendo. Nisso eu comecei a ler a Bíblia. Era uma Bíblia de Maria, que era da minha mãe, e para mim era mesmo que grego. Eu lia, eu não entendia nada, eu tentava, eu falava, não é aqui que eu vou encontrar. E aí, seguindo algumas pessoas, porque eu acho que é importante a gente ter referências na vida, né? Selecionar, buscar essas referências. E eu sou, assim, uma seguidora mesmo, muito apaixonada pela Camila Vieira, não sei se você conhece a Camila, a esposa do Paulo. E a Camila tem uma espiritualidade muito forte, que sempre me inspirou muito, sabe? E ela me indicou uma Bíblia. Ela falou assim, olha, compra uma Bíblia assim, é a Bíblia com comentários da Joyce Meyer. E é NVI, que é uma nova versão internacional. Eu tô querendo essa também. Até isso foi novidade para mim, tá? Olha como eu vivia na superficialidade. Eu não imaginava que existia diferença entre uma Bíblia e outra. Aí eu fui entender que tem a nova versão internacional, que tem a Almeida corrigida, que tem N versões. E aí, com a nova versão internacional, eu passei, né, a estudar a Bíblia, a entender. E aí, ganhei uma outra Bíblia de um outro amigo que tinha uma parte também bem robusta dos comentários. Então, eu estudava nessa época em 2, 3 Bíblias. Eu mergulhei. E, gente, eu vou falar para vocês. Foi dentro do meu quarto, lendo a Bíblia, sozinha, que veio minha conversão. Eu fui visitada pelo Espírito Santo de uma tal forma, sabe? Eu tive uma experiência com ele que não tinha mais como eu continuar sendo a mesma pessoa. Era como se ele realmente tivesse me revelado essa vida eterna que eu tanto queria conhecer. Ele colocou no meu coração uma fé, sabe? Um não questionamento. Não que não existisse a dor existe, a saudade física existe, mas a certeza da vida eterna com Cristo, que Ele colocou no meu coração, é tão forte, amiga, é tão forte, que ali a minha vida foi transformada. E eu continuei no estudo da Bíblia e buscando referências, porque até então, esse mundo eu não tinha boas referências, eu não tinha essas referências de profundidade, né? Então eu fui, descobri na Estância Paraíso, interior de Minas, o Moriá, que é uma imersão mesmo de cura e libertação, e eu fui entendendo que os lugares que eu andei antes da minha conversão, eles continuavam aqui, né? Eu carregava muitas coisas. Então eu ainda vivia uma vida disfuncional, consequência das minhas escolhas do passado, né? Então eu fui entendendo que muita coisa eu tinha que renunciar, eu tinha que abrir mão. E nessa época que a minha mãe morreu, o Senhor começou a me pedir para abrir a minha boca, a falar com mulheres. E eu falava, como assim, Senhor, abrir a boca? Falar, ler a Bíblia? Eu não sei ler nem para mim direito, como é que eu vou falar da Bíblia para alguém, né? E ele foi colocando um incômodo no meu coração e me mandando pessoas. Gente que chegava e falava assim, amiga, eu tô passando por isso em casa, me ajuda, vamos. Aí eu ajudo, vamos orar, vamos jejuar. Foi aí que eu descobri o jejum, que eu descobri o poder da oração. E assim, num mês, essa amiga vinha com testemunho. Meu marido voltou para casa, eu tô vivendo um casamento como nunca antes. Aí de repente outra. Meu marido tá bebendo muito todo dia e tá falando de sair de casa. Eu falei, amiga, vamos orar e jejuar, vem cá. E vamos orar. E nessa de vamos orar e jejuar, o Senhor falou, por que não montar um grupo e a gente se fortalecer em oração? Chamei essas amigas, eu falei, o que vocês estão vivendo com Deus? É maravilhoso? É maravilhoso. Eu falei, como é que veio? Oração e jejum. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um grupo e vamos orar umas pelas outras. Orar pelos nossos casamentos, pelas nossas famílias, né? Blindar o nosso lar em oração. Chama uma amiga, e assim começou o Amigas Unidas na Fé. Gente, tô impactada aqui porque é incrível. Às vezes a gente conhece só um Deus distante, de ouvir falar, até que a gente tem as nossas próprias experiências. E é natural também as pessoas buscarem em outros lugares, né? Até as pessoas tentam realmente preencher um vazio de alguma forma.
Só que só Jesus preenche, como ela falou aqui no começo, não é sobre religião, mas é sobre uma palavra viva e eficaz, né, que vai trazer essa clareza pra gente. E sabe, por muito tempo, no processo da minha conversão, eu me sentia indigna, eu me sentia suja, eu achava que como eu sou, como eu vou ser escolhida, como que eu vou ser filha? Eu não me achava nesse lugar de filha, porque eu já tinha feito tantas coisas. E eu falava, não é para mim esse lugar. Eu falo, Deus, Ele ama os improváveis. Você que está aí se achando indigna, suja, improvável, é de você que Ele quer. É com você que Ele quer ter um tempo. É para você, sabe? Hoje você está aqui assistindo isso, ouvindo meu testemunho, não é à toa. É porque Deus tem uma mensagem especial para a sua vida. Ele está falando, ei, vem cá que eu tô com saudade. Vem aqui, vamos no secreto. E foi esse secreto que eu descobri, sabe, Vanessa? Que eu vi que eu não tinha, que era superficial. Eu nunca tinha colocado meu joelho no chão para orar. Só na hora da comunhão, de receber a hóstia. E hoje eu falo, meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi. Mas tá tudo certo, tudo acontece, né, no tempo devido. E aí surgiu Amigas Unidas na Fé e foi chegando o dia que eu coloquei para iniciar a reunião e eu falava, tá, Senhor, e agora? Eu vou falar o quê para essas mulheres? E não vinha, e não vinha. Quando foi no dia da reunião, o Senhor fez assim, ó. É como se tivesse vindo um download do céu. E que foi justamente com a palavra dos improváveis. O quanto Ele amava os improváveis. E Ele começou a me trazer as pessoas da Bíblia, improváveis, que viveram experiências com Deus, assim. Quem eram os discípulos? Vamos lá. Quem eram as pessoas que Jesus escolheu para andar com Ele? Próximo, sentar na mesa com Ele. Um cobrador de impostos, Mateus, que rejeitado pela própria família, né? Enfim, quando você olha para cada um, Pedro, aquele jeito, né? Explosivo, briguento, e você fala, como que essas pessoas andam? Olha hoje, olha ao redor de você. Quantas pessoas talvez você olha com olhar de julgamento, que você acha, não, essa aqui não merece andar com Jesus, não merece estar comigo, não merece sentar na minha mesa. Essa mulher que faz isso, que fala desse jeito. Amiga, aí que Deus vem e fala talvez que Ele quer que você seja referência para essa mulher ou para esse homem, sabe? Ele chama você para que você, com o seu posicionamento, seja referência. Assim como Jesus foi referência para esses discípulos, né? E Ele me entregou essa palavra dos improváveis e Ele falava, enquanto você achar que você é capaz, não sou eu. Não sou eu. Olha, a gente estava falando nos bastidores e eu vou falar aqui, né? Vanessa tá com um projeto lindo em março aqui em Alphaville. E eu falei, amiga, aí ela, mas estou pensando, eu falei, olha, não pensa muito não, porque esse projeto, ele é de Deus, ele é para Deus. Ele já aconteceu. Porque enquanto a gente quer ter o domínio e o controle de tudo, de quantos ingressos vendidos, de quanto isso, de quanto aquilo, tá aqui, ó. Tá na força do meu braço. Quando eu largo, quando eu entrego para Ele, eu falo, ok, Senhor, eis-me aqui. Eu estou cumprindo, eu estou obedecendo. E como diz meu pastorzão, você pode ter o melhor plano, mas se você não estiver no centro da vontade de Deus, o melhor plano que você tiver não é nada, sabe? Não é nada. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. E aí Ele vem e Ele vai abrindo os caminhos, abrindo as portas, como o sensor de presença do shopping, que a gente vai entrando e a porta se abre. É sobre isso. Quando você carrega o Espírito Santo, quando você entrega para Ele, você deixa nas mãos dEle, Ele faz. Você só vai usufruir. Só vai usufruir. Sim, e foi lindo, né, o que aconteceu com você, que você olhou e falou assim, peraí, eu tô tendo entendimento agora e o Senhor já quer me usar? A gente não se sente capaz e realmente o pecado, né, afasta a gente de Deus. Não que Deus queira a gente longe, mas a gente acaba tendo esse afastamento porque a gente pensa, mas Deus não vai me aceitar assim. Então muitas pessoas hoje não procuram uma igreja exatamente porque acha que tá suja. Foi um ponto muito importante que você trouxe também. E foi lindo, porque assim, o grupo, inclusive o Amigas Unidas na Fé, é um grupo que tem mulheres de várias religiões. As minhas melhores amigas de infância são católicas. Então, assim, tem católicas, tem espíritas, sabe? A gente fala de Deus, a gente fala do amor dele. E aí, o convencimento, quem traz é o Espírito, não é a Karina. A palavra, como a Vanessa falou, que é viva, ela é eficaz, ela nunca volta vazia. O meu papel é ali transbordar, falar do amor de Deus para as pessoas, compartilhar com elas aquilo que Ele tem derramado em mim, porque até isso,
Durante muito tempo eu fui obesa de conhecimento, obesa de tudo que ele colocava na minha vida, sabe? Eu não transbordava, mas também eu não vivia o que ele tinha para mim. Quando eu comecei a entender que aquilo que ele coloca em mim, que ele coloca em você, que ele tem colocado na Vanessa, ele faz para que nós podemos alcançar pessoas, alcançar vidas. Quando a gente fica aqui no nosso mundinho, é tão pouco que a gente vai viver, porque Deus, ele te criou, ele te conhece, ele te chama pelo nome antes de você existir no ventre da sua mãe. Jeremias fala, eu te teci, ele teceu cada pedacinho de você com riqueza de detalhes. Ele não ia fazer isso à toa, ele não ia perder tempo. Então, amiga, amigo, você que está nos assistindo hoje, você carrega algo especial e único que o Pai depositou em você, para que você possa chegar. Onde a voz da Vanessa chega, a minha não chega. Onde eu chego, ela não chega. Onde você chega, nós não chegamos. Então, eu faço assim uma convocação, sabe, para todo mundo. Seja você a Bíblia que as pessoas vão ler. Seja você o evangelho vivo de Jesus, aonde você for. Muito mais do que o que a gente fala, Vanessa. É o que as pessoas veem em nós. Eu cheguei ontem de um treinamento, 4 dias de um treinamento de inteligência emocional, método CIS, que eu amo falar e honrar também, porque a minha vida foi muito transformada a partir dali, a minha casa, porque foi a partir de lá que o meu marido quis conhecer, entender de espiritualidade, conhecer Deus, porque até então para ele estava ótimo, performava muito bem, ganhava dinheiro, tem trabalho, uma empresa forte, sólida, família bacana, casamento top, mas ele não olhava para Deus. Então foi ali no método CIS, olhando para o pilar espiritual, é que veio essa coisa de, não, peraí, eu preciso fortalecer isso. Então eu sou muito grata, e a gente precisa dar honra a quem tem honra, né? Então eu honro muito a vida do Paulo, porque foi através desse método que a nossa casa foi realmente transformada. Mas voltando, e teve um momento do treinamento que a gente escreve a nossa visão de futuro, e eu fui fazer com a minha filha de 12 anos, porque ela pediu. Ela fez em dezembro com meu marido, e aí ela falou, mamãe, eu quero antes dos meus 13 anos fazer um método CIS com você, um com o papai e um com meus irmãos. Eu falei, tá bom, vamos lá, né, gente? 12 anos. A gente tem que, com tantas coisas que essa geração tem vivido, a gente tem mais é que apoiar. Eu falei, então vamos lá. Lá se Karina pega um avião, vai para Belo Horizonte com a Isabela, e o treinamento acaba o primeiro dia, 1h da manhã, no segundo, 3h da manhã. O outro acabou domingo, 7h da manhã, o último dia. Mas voltando ao que a gente faz, as nossas ações gritam mais do que o que a gente diz. Nesse momento a gente escreveu a nossa visão de futuro e entregou, né, para Deus e tudo. E um momento a Camila falou assim, olha, agora você pega essa visão que é sua, que é do seu coração, e entrega para Deus. Entrega para Ele e fala, Senhor, eu consagro a Ti os meus planos, porque esses são os meus. Mas eu quero os Teus planos. E ela falou, fica à vontade para você entregar da forma que você quiser. É seu esse momento. E eu peguei o meu, coloquei no meu coração e eu me ajoelhei. 5.000 pessoas, eu me ajoelhei no meu lugar. E eu fui visitada, amiga, pelo Espírito Santo ali, no meio de um treinamento. Mas eu sentia meu corpo queimando, eu chorava. Eu falei, Senhor, esses são os planos do meu coração, mas se eles não estiverem alinhados aos teus planos, eu não quero viver isso. Eu quero viver segundo a tua vontade para minha vida. Eu sei que os teus planos são maiores e melhores que os meus, e tá. E quebrantada e tudo. Aí acabou a música e ela chamou para voltar, né? Ela falou, agora vai abrindo seus olhos, não sei o que eu olhei pro lado. A minha filha de 12 anos estava ajoelhada do meu lado, entregando os planos dela para Deus. Então, filhos veem, filhos fazem. Eu amo, a minha mãe foi assim uma referência para mim em muitas coisas, eu honro, eu sou quem eu sou por causa dela. Inclusive as minhas buscas para ser uma pessoa melhor também, muitas coisas eu vi ela fazendo e eu falei, eu não quero repetir. E aí uma coisa que ela falava muito era, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quem mais? Será que você também já ouviu isso? Faça o que eu digo, ou fala, o pior, falou para os seus filhos? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faz o que eu mando. Mas não é sobre isso. Filhos veem, filhos fazem. Quando eu olhei, Vanessa, para o lado e eu vi a minha filha ali no chão, eu falava assim, eu não sabia se eu chorava pelo meu momento, se eu chorava porque eu estava vendo aquela cena, porque eu falava, Senhor, obrigada. Que eu continue sendo. Eu não sou perfeita, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu tô assim muito longe. Eu também sou mãe que explodo às vezes, que grito, mas quando eu olho para a Karina do passado, para como eu realmente era, eu vivia o 100% do meu tempo na disfunção. Entende?
poucos eram os momentos da coisa gostosa, do ambiente bacana e tal. Hoje são raros os momentos. Eu, ainda assim, aí eu me arrependo, eu falo com Deus, eu falo, Senhor, por que isso ainda acontece? Faz parte. Mas é lindo, né? O agir de Deus. E é em todas as áreas da nossa vida quando a gente abre o coração. Então, você teve transformação na família. Hoje você também vê os seus filhos, né? Você sendo espelho para eles. E a gente tem que ser intencional também, né? Eu entrevistei uma pessoa que ela falou assim, olha, eu vou orar sempre no horário que meus filhos estão em casa, porque eu quero que eles vejam eu fazer. Então, a gente tem que ser realmente intencional e levar isso para os nossos filhos. Eu não tenho filho ainda, mas eu acho lindo e eu já vou praticar quando os meus nascerem. É isso! E você sabe que você está falando é tão verdade. O Amigas Unidas na Fé é toda segunda-feira, gente, 8h30 da noite, pelo Zoom. A gente se reúne e eu fazia no meu escritório, fechava a porta por causa dos barulhos, porque criança, e fechava. E o Senhor falou isso comigo. Ele falou, não, mas por que você vai fechar a porta? Seus filhos têm que ver, eles têm que viver isso com você. E hoje eu faço na mesa de jantar, no meu quarto, sempre, sabe, num lugar em que eles... Aí, às vezes eles passam, oi, dão um oi pra câmera, e falam, ó, gente, acho que todo mundo já conhece, né, Isabela, esse é o Rafael e tal. Às vezes ela vai lá, faz uma graça, e porque é isso, eles precisam nos ver. Agora, sexta-feira, dia 21, a minha filha vai começar uma célula para adolescentes em casa. Incrível. Já existe há um ano e meio em casa, né, liderada por uma irmã, uma amiga querida minha, mas são crianças menores. E aí os meus iam meio que obrigados, lá em casa mesmo, porque eu falava, vocês são os anfitriões, vocês têm que participar. Mas tem tipo 2, 3 amiguinhos que eram da mesma idade. E aí agora, umas 2 semanas atrás, na igreja, olha como é importante o ambiente que você frequenta. Independente da igreja, independente de onde você vai, é um ambiente de jovens lá. E aí o líder dos jovens, ele fez um desafio, ele propôs um desafio para os adolescentes. Quem teria coragem de abrir uma célula em casa e convidar os amigos da escola? Nossa. Olha isso, não era da igreja, não era... Não, os amigos da escola. Ela chegou, Vanessa, empolgadíssima em casa. Mamãe, pode cancelar a célula de sexta-feira das crianças e fazer uma célula com os amigos da minha escola? Aí eu na hora fiquei assim, né? Porque, pô, já tinha 1 ano e meio de célula, como que eu vou falar pra Gabi, pras crianças? Eu falava, filha, é isso mesmo que você quer e tal? Falei, vamos falar com a tia Gabi e tal, mas vamos fazer acontecer, vamos sim. Ela falou assim, então já posso convidar os amigos da escola? Eu falei, pode. Minha filha, ela chegou no final do dia em casa com 4 post-its lotados. Esse aqui é o pessoal do T9, esse aqui é o pessoal do T8, esse aqui é o pessoal do Team 6, esse aqui é o... Nossa. 20 adolescentes. Meu Deus. 20 adolescentes, ela tinha o mobilizou nome, ela tudo montou isso. o grupo, já tem um grupo, já tem mãe me mandando mensagem, perguntando que Bíblia que a gente indica, porque a filha está empolgadíssima para ir na célula, mas não tem uma Bíblia, que Bíblia ela indica para adolescentes. Olha isso, olha a explosão que vai ser. O poder que você, uma pessoa dentro de casa tem de transformar o ambiente. E eu tô super feliz. E aí, sexta-feira, ela começa lá. Eu não sei quem vai levar a palavra, eu não sei quem vai conduzir, ela tá vendo tudo. E eu só tô orando e intercedendo, amiga. Amém. Deus vai derramar, né? Se deu a direção. Amém. E bacana que ela teve essa atitude. E quando a gente fala assim para Deus, muitas pessoas não falam porque acham que talvez está fazendo um favor para Deus, como se Deus precisasse de nós. Não, mas Ele escolheu contar com a gente. Então, quando a gente fala sim para Jesus, na verdade... Ele vai nos abençoar, senão a gente não vai viver o sobrenatural. Se a gente falar não, se a gente falar não, a gente não vive o que a gente vive hoje. Nunca. E as pessoas ainda não tiveram esse entendimento, infelizmente. E acho que eu ainda vou ter uma oportunidade de contar como é que eu vim parar em Alphaville. A gente morava numa casa que nós construímos durante 5 anos e nós moramos 5 meses. E foi muito forte. O Senhor falou com meu marido, comigo, assim, sabe, escrachadamente. E nós viemos pra cá. E o que nós vivemos, tipo, em 3 anos morando aqui, nós não vivemos a nossa vida inteira. Então, por isso que eu falo, mais vale o centro da vontade de Deus do que qualquer plano, do que qualquer melhor plano. E quando você fala em escolha, me vem uma frase muito forte no coração agora. Muita gente fala assim, nós somos escolhidos, todos somos escolhidos e tal. E realmente, eu acredito que todos nós somos escolhidos de Deus. Todos nós temos algo para viver com Ele. Mas a diferença é que nem todos nós escolhemos estar com Ele. Exato. Nós somos escolhidos por Ele todos os dias, mas nem todos escolhem estar com Ele, escolhem estar na presença dEle.
Isso é muito forte, Sim. veio muito forte no meu coração. Você já imaginou assim, se você não tivesse falado sim para Deus, olha quantas vidas você teria deixado de isso. alcançar, né? Tanto online ou na sua casa, ou até mesmo o evento presencial que eu quero que você fale um pouquinho, porque, gente, é lindo. Eu não tive a oportunidade ainda de ir, mas eu vou no próximo, Já hein? tá convidada. Minha convidada de honra, mais que Ai, que convidada, já temos linda. data, Olá. 29 de novembro, aqui em Uau. Alphaville, um lugar que Deus está preparando, Ele está construindo. Amém. Você não tem ideia, está Ó, sendo dia 17, construído. desculpa, dia 17 de novembro é meu aniversário, eu vou comemorar lá, hein? Ó, Que presentão. linda! Pois ganhou de presente, acesso VIP, amiga. Que linda. Foi lindo, foi lindo. Foi outra coisa, sabe, que o Senhor foi colocando no meu coração. Porque a gente tem o grupo, tem o movimento Amigas Unidas na Fé. Inclusive, temos o Instagram, que eu acabei de começar. Olha, 3 anos depois eu montei o Instagram. Chama Amigas Unidas na Fé, @Amigas Unidas na Fé. Eu tenho o meu pessoal, Karina Schaefan Cruz, e eu sempre movimentei ali por ele e tal. Mas agora eu tenho ajuda, né? Consigo ter 2 Instagrams, então tá tudo certo. E aí o Senhor... Eu já fazia esses presenciais na minha casa. Eu cheguei a ter 140 mulheres em casa. E aí o Senhor falava, alarga as tuas tendas. O que eu recebi de palavras no ano passado, alarga as tuas tendas. Você tem que sair de casa, você tem que... E eu falava, Senhor, como assim? Eu vou pra onde? Eu vou falar o quê? Eu vou fazer o quê? Eu já tenho o grupo, eu já tenho... E começou. Parece loucura, né? E aí eu coloquei uma data. Falei, ok, vamos lá. Coloquei a data. Comecei a procurar lugar. E só que o Senhor me deu uma visão muito clara, sabe, Vanessa? Por isso que eu falo, quando a gente tá na vontade de Deus, nos planos dele, ele monta. Sai da força do nosso braço. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, sempre, Sim. né? Ele espera de nós. Inclusive o nosso sim, né? O nosso amém, ele espera de nós. Eu falo que a gente tem um livre-arbítrio. Se ele deu até para Adão e Eva, meu amigo, o livre-arbítrio vai dar para você? Então você tem sim a opção de falar não. Mas você vai colher as consequências, né? Exato. Assim como você tem o livre-arbítrio para falar o sim e colher abundantemente as consequências disso. Mas voltando para o Amigas Unidas na Fé, a conferência, eu costumava fazer esse encontro em casa. Final do ano, eu convidava as meninas do grupo, nem todo mundo podia ir, porque tem muita gente de fora, tem gente da Europa, tem gente dos Estados Unidos. E aí fazia em casa e tal. Aí em 2023 ou 2022, vamos da pandemia, não teve. Fiquei um ano sem, e aí ano passado o Senhor falava, vai fazer fora de casa, vai ser algo maior, e eu comecei a divulgar isso. Amiga, foi coisa assim, o primeiro lote, em acho que 2 horas, esgotaram os ingressos dentro do grupo. Eu não cheguei a falar no meu Instagram sobre o encontro. Aí eu falei, amor, e agora? Esgotou o primeiro lote e, né, tem ainda... Aí, vamos abrir o segundo lote. De novo, esgotou dentro do grupo. Mas o Senhor falava, não é só para elas. Tem que abrir, tem que ser algo... Amiga, a gente tem uma hora que você quer alcançar vidas, sabe? Você quer... E o que eu recebo de mensagens de mulheres, assim, perdidas e com esse vazio e querendo saber o que fazer e tal. Eu falava, e olha, eu não tinha divulgado nem quem eram as pessoas que iam falar. Não tinha um nome, era só a minha foto, só eu. Aí foi divulgado, eu acho que nas 2 semanas antes é que eu divulguei as pessoas. E assim, para o mundo cristão, para quem é daqui, são pessoas conhecidas e tal. Então, assim, foi muito legal. Eu falo que foi Deus mesmo, porque foram pessoas com agendas que tem agenda, tipo, há anos, sabe? Assim, a agenda de 1 ano para frente. E na hora, deixa eu olhar aqui. Tá livre esse dia, pode contar comigo. Eu falo, meu Deus! Marcos Freire, André Vitor, Elaine Michele, a Júlia Saraiva. Foi lindo, lindo, lindo. E aí, quando desenhamos o evento, o Senhor falava, eu recebi proposta de várias igrejas para fazer, não proposta, porque ficaram sabendo, ficaram amigos alguns, e aí, olha, se quiser ir ver a igreja, vem ver, te ofereço a igreja, você paga só as pessoas que vão trabalhar. Mas, Vanessa, eu entrava nas igrejas e o Senhor falava, não é sobre igreja. Não é sobre igreja. Porque o grupo não é sobre igreja. O Amigas Unidas na Fé não tem placa de igreja. Como eu disse, tem mulheres de muitas religiões. E ele falava, não é na igreja. O que você vai proporcionar para elas, muitas nunca viveram nada parecido. E o Senhor me entregou uma visão de um lugar como se fosse uma festa. Mesas redondas, não era mesa, porque aí o pessoal vinha me oferecia essas plataformas que tem um monte, né, em Alphaville tem muitas plataformas de estúdios assim, né, com cursos e tal. Eu falava, não, o Senhor disse que não é isso, são mesas para que elas sintam como família,
pertencentes, mesas redondas que elas vão se olhar. Ah, mas elas vão ficar... A Larissa falava, mas ela vai ficar torcicolo para olhar para frente. Como é que ela vai olhar? Não tem problema não. Na hora da administração ela vai virar a cadeira para frente, vai ficar de costas para a mesa. Mas são mesas redondas, porque elas precisam se sentir conectadas. E cada mesa tinha um nome. Coragem, alegria. Então, assim, Deus falou com aquelas mulheres da hora que elas decidiram comprar o ingresso até o final. E era tudo, ele me deu a visão de tudo. Arranjos de flores naturais nas mesas. Foi lindo, foi assim, olha, eu me arrepio só de me lembrar o que Deus fez naquele lugar. Até hoje eu colho testemunhos de pessoas que vêm falar, olha, eu nunca vivi o que eu vivi lá. Influenciadoras, que eu falava, meu, vamos passar lá para dar um oi só para me honrar, né, e tal. Ficaram do início ao fim. Chegavam para mim, teve uma que chegou para mim e falou assim, Kai, eu já fiz muitos cursos, muitos treinamentos, mas eu nunca vivi o que eu vivi aqui. Foram 12 horas de adoração. 12 horas de adoração. Eu nunca imaginei. E sem vontade de ir embora. Sem vontade de ir embora. Você já ouviu falar em pó de ouro nas mãos? Pó de ouro nas mãos é uma manifestação da glória de Deus palpável no ambiente. Tô eu lá, ministrando, apresentando os ministrantes e tal, recebo um vídeo de meninas que estavam lá. Comecei a receber vídeos das meninas filmando a mão. Cá, olha isso! Eu tô com pó de ouro na mão, eu tô com pó de ouro na mão, olha aqui na mesa. E filmava a mesa, as meninas todas com pó de ouro na mão. Vanessa, quando eu olhei, olha, eu tô toda arrepiada. Quando eu olhei a minha mão, eu nem sabia o que era isso. Fui no Google saber o que era pó de ouro nas mãos. A manifestação da glória de Deus no ambiente. E aí começou aquele, todo mundo, tô com pó de ouro nas mãos, tô com pó de ouro nas mãos. Mas assim, eu chorava, eu falava, Senhor, obrigada. Porque não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com a gente. Eu só dei o sim. Se não fosse eu, podia ser você. Qualquer pessoa que, quando ele me pediu Amigas Unidas na Fé, se eu tivesse falado não, ele ia levantar uma Maria, uma Vanessa, uma Larissa, sabe? Uma Fernanda. Então, amiga, qual é o sim que Deus está te pedindo hoje? Qual é o sim que ele precisa que você dê para que algo aconteça? Tira de você o medo, o peso de achar que você não vai dar conta. Porque sozinho nós realmente não damos conta. Mas quando você entende que é um projeto de Deus para a sua vida, que é Ele te pedindo algo, você só precisa confiar e dar o seu sim, porque o resto Ele vem e faz. Você é o jumentinho. Quando Ele quer, Ele usa até a pedra para falar. Então, não ache que você é a rainha da cocada preta. Você é alguém que Ele quer usar, mas para que a glória seja dele. Então, quanto mais improvável você é, quanto mais humilde de coração, quanto menos você achar que tem a ver com você, mais ele vai fazer e mais ele vai te usar. É aquela coisa que a Bíblia fala, né? Quanto mais aquele que quer se esconder, Deus quer revelar. Agora, aquele que muito quer aparecer, vai ser escondido. Tem que entrar com o propósito certo, não é só fazer um evento ou reunir um grupo, né? É tudo com a direção de Deus. E é tanto assim que o evento não teve lucro, assim, eu não lucrei, não foi um evento com fins lucrativos. E detalhe, tá? O senhor tinha me entregue a visão, que ia ser lindo, o lugar ia ser lindo, um aluguel, né, foi um espaço alugado, buffet, tudo isso, arranjo floral, flores naturais, flor natural, painel de LED, música, elas foram recebidas com saxofone, levita, que eu trouxe de outro lugar, porque estava em outra cidade, passagem, então um custo muito alto. E eu já ia fazer, mas ia ter um lucro no final das contas, né? Eu fazia as contas e tal, falava, bom, mas ele falava, não, é mais excelência, é mais excelência. E quando eu fazia as contas, eu falava, meu Deus do céu, não vai ter lucro, mas eu preciso que esse evento se pague. No meio do caminho, Vanessa, ele me pediu que fosse doado. No meio do caminho, o Senhor falou, não é para lucrar. A venda dos ingressos, tudo de lucro você vai doar. Aí que eu entrei em desespero, porque eu falava, Senhor, já tá, não tá tendo lucro, como que eu vou doar? Amiga, aí eu trabalhei para reduzir custos, mas não perdendo qualidade, para buscar parcerias, sabe? Para falar assim, Senhor, prover, foi aquilo que eu te contei nos bastidores, de que chegou na última semana, eu já não tinha, o espaço já não tinha mais, eu coloquei um ingresso num preço que eu imaginei que não fosse vender, e em uma semana, Deus fez. Deus fez, nós conseguimos pagar os ministrantes e
consegui doar. Foram 2 instituições que ele colocou no meu coração. Uma foi a Estância Paraíso, que é esse lugar que eu te falei de muita cura e libertação, que eu vivo grandes coisas lá. Gosto de uma vez por ano, pastora Zenete Rodrigues. E a Baluarte, que é um instituto, uma ONG de crianças. Eles têm na África. Agora eles estão lá resgatando crianças da Guerra do Congo, que tá um negócio assim, um massacre terrível. Eles estão lá, eles têm no Nordeste, eles estão no Marajó. Então essas 2 instituições o Senhor colocou no meu coração e nós conseguimos ter um lucro, sabe? Para dividir, para doar para as 2. Então, esse é o nosso Deus. É o Deus que abunda, é um Deus que faz muito além daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente pede, daquilo que eu me acho merecedora. Você só precisa dizer o sim e andar no centro da vontade de Deus, porque o resto, amiga, é Ele que faz. Não é que vai ser fácil, foi difícil, não foi simples. Noites mal dormidas, noites sem dormir, sabe? Muita divulgação, e fui atrás e eu fiz a minha parte, porque andar com Deus é isso. Não é sobre não ter desafios, né? A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E isso eu ficava no meu coração com essa palavra, sabe? Ele fala, quando passares pelas águas, não te afogarás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, porque eu estarei contigo. Ele nunca falou se passares pelas águas ou se passares pelo fogo. Ele sempre disse que você vai passar, mas eu vou estar com você. Então, pega essa para sua vida. Ele nunca disse que seria fácil, ele nunca disse que seria rápido, mas ele sempre disse que estaria comigo e com você. Então, independente da provação que você passa hoje, e você pode estar se questionando que Deus te esqueceu, que Ele te abandonou, não é isso. É na forja, é nos momentos mais difíceis que Ele quer saber se Ele pode contar com você. Se mesmo nesse momento de provação, o que vai sair da tua boca? É murmuração? É questionar por que com você, por que comigo? Ou é nesse momento que você vai abrir a sua boca e glorificar a Deus e agradecer até pelas provações? Eu falo, os momentos de provação, eles vêm na nossa vida para isso. É só para saber se Ele pode contar comigo e com você. Porque Ele nunca disse que você não teria, que você não passaria por provação. Pelo contrário, a Bíblia traz centenas de situações em que as pessoas que mais caminhavam com Deus foram provadas, até quando a gente olha a história de Jó, que perdeu tudo. Deus falava, pode tirar, só não toca na vida dele. E ainda assim ele continuou glorificando, agradecendo, né? Esse é o nosso desafio. Continuar agradecendo e glorificando o nome do Senhor, mesmo no meio do furacão. Amém. Né? Acho que só quando a gente conseguir descansar, dormir no barco, que ele estava, no meio da tempestade, ele estava lá dormindo sossegado, e aqueles que estavam com ele no barco. Vanessa, isso, eu muitas vezes eu gosto de me colocar nas situações bíblicas, sabe? É muito Eu fico me imaginando naquele tempo, assim, eu falo assim, gente, aqueles homens caminhavam com Jesus, eles viam ele fazer milagre, e estavam com medo no meio de uma tempestade dentro do barco. Eles falavam, meu Deus do céu, o Senhor está dormindo e olha o tamanho dessas ondas, olha o vento, olha a tempestade. E ficaram com medo, mesmo estando com Jesus dentro do barco. Quem sou eu para achar que eu não vou ter medo? Quem sou eu para achar que eu não vou passar por tempestade? Quem sou eu, a última bolacha do pacote, né? Para achar que eu não vou passar por provação? Só que é nesse momento que ele virou e falou, homens de pouca fé, né? Tô aqui, cara, você tá aqui comigo. Então, nessas horas é que a gente é mesmo forjada. Exatamente. Né? E é natural a gente sentir medo, insegurança, porque somos seres humanos, mas a gente tem que ter a convicção que Deus está conosco, né? Que está no barco realmente. E você trouxe algo importante, que muitas pessoas, elas chegam também até você, né? Perguntam algumas coisas, mas eu acredito que você receba muitas perguntas no sentido, qual o meu propósito? Qual o meu chamado? Porque tem pessoas que ainda não receberam de Deus essa clareza, direção, essa né? direção. Então, tem ao contrário também. Tem muitas pessoas que receberam e guardaram na gaveta, não quer saber, falaram não para o chamado. E tem pessoas que estão sedentas para construir algo, para começar a trabalhar para o reino de Deus, mas ainda falta ter uma clareza, vida espiritual mais madura, buscar esse relacionamento com Deus. E eu acredito que esse evento também vem para tocar, né, nessa parte. Né? É uma construção, né? Todo relacionamento é uma construção. Ninguém adquire intimidade
com outra pessoa de um dia para o outro, né? Eu não sei você, mas eu acredito que você deva ter uma melhor amiga. Aquela que te olha e no olhar ela já sabe o que você está pensando, ela já sabe. Eu tenho, sabe, assim, conto na mão, né? Assim, essas amigas que me olham e já sabem que eu estou passando alguma coisa. Mas isso não foi um relacionamento construído de um dia para o outro. É um relacionamento que é construído diariamente. Convivência. E eu falo que assim é o relacionamento com Deus. As pessoas falam assim, mas vocês ficam falando assim, eu ouvi de Deus, Deus falou comigo. Como é que eu ouvi a voz do Espírito Santo? Como assim? As pessoas acham que vão ouvir uma voz audível aqui, né? Existe também, tem quem já tenha ouvido. Eu nunca ouvi audivelmente uma voz de Deus falando comigo, mas Ele manda pessoas. E eu fui aprendendo no meu relacionamento com Ele, na minha busca, no meu secreto, as formas de Deus falar com a gente. Muitas vezes é através da palavra mesmo, tá passando por um momento. Agora eu digo, foi transformador na minha vida a leitura da Bíblia, o hábito da leitura da Bíblia. Não só ouvir ministração, ir na igreja, ou não, a leitura bíblica, o hábito de todos os dias pegar e aprender dele. Isso me trouxe muita clareza. E foi lendo a Bíblia que um dia veio essa coisa da identidade muito forte. E aí é isso que é o meu anseio de trabalhar com as mulheres, essa coisa da identidade. Por quê? Eu não me aceito, Vanessa, nos lugares, eu não me reconheço nos lugares, né? Às vezes eu não me acho pertencente aos lugares por uma crença mesmo de quem sou eu para estar aqui, quem sou eu para estar sentado na mesa com essa pessoa, quem sou eu para ser amiga da fulana. Muita gente se pergunta. Mas você é filha do dono do ouro e da prata. É esse lugar que nós precisamos buscar. É esse lugar que você precisa aceitar que existe, que é seu. Mas é através disso aqui, ó. É através da leitura das escrituras que você vai ter esse entendimento. E você vai ouvir dele. Quando as pessoas falam, mas qual é o meu propósito? Como é que eu descubro? Eu falo assim, você quer a boa ou a má notícia? Você nunca vai descobrir o seu propósito. Porque o seu propósito, ele só surge quando você sabe quem você é. E ele vem até você. Não é você que vai até ele. Então, por muito tempo, eu também tentei fazer muitas coisas que eu achava que, nossa, eu mando muito bem isso aqui e tal. Nós temos dons e talentos que o Senhor nos colocou, né? Eu tenho uma facilidade de falar com pessoas. Eu não tenho problema de me comunicar, de falar. Talvez eu tenha muitos outros problemas, né? Mas assim, de falar, de chegar aqui, de me comunicar, eu não tenho. Então eu comecei a entender que Deus ele queria me usar nessa área. Na área que eu tenho facilidade, que eu tenho, né? Eu comunico e tal. Porque muitas vezes também a gente tá ali, ó, tentando desenvolver algo porque dá dinheiro, porque é o hype do momento, porque é legal. Será que é isso que Deus quer de você? Então primeiro se descubra. Faça essa viagem dentro de você. E outra, peça para Deus. Ele é que vai te revelar. Assim como ele me revelou, assim como ele revelou para Vanessa, ele vai te revelar. Você fala, Senhor. E, gente, o que é falar com Deus? Como é isso? Isso é outra coisa que me perguntam muito. É assim, como eu tô aqui conversando com você, com a Vanessa, você vai falar, é o teu pai. Experimenta hoje, eu quero te fazer um convite. A partir de hoje você vai experimentar chamar Deus de pai. Papai, paizinho. Quando você for deitar, você vai pôr seu joelhinho no chão e falar, pai, paizinho, hoje eu tô aqui como uma filha que preciso ser mimada. Eu preciso que o Senhor acesse meu coração, ele tá aqui aberto, contrido, quebrantado. Pede perdão se você acha que fez algo que desagradou o coração dele. Fala, perdoa. Perdoa se em algum momento da minha caminhada, da minha jornada, eu fiz algo e a gente faz toda hora, todos os dias. Eu peço perdão todos os dias. Todos os dias eu me ajoelho e falo, Senhor, perdão pelos pensamentos que não te agradaram, perdão pelos sentimentos que não te agradaram, perdão por algo que eu fiz hoje que não te agradou. E aí, amiga, nessa atmosfera de conversa, de intimidade, você vai pedir, me apresenta quem eu sou. Eu faço uma oração que é assim, Senhor, tira as escamas dos meus olhos e me faz enxergar a mulher que o Senhor me fez para ser. E eu tô nessa caminhada há uns bons anos já, 8 anos. E ainda assim eu sei que eu tenho coisa para transformar. Orgulho para moer, autossuficiência para deixar de lado. E eu falo, o que tem me impedido, Senhor, de acessar a mulher que Tu me fez para ser? Abre os meus olhos e me mostra aquilo que eu não consigo enxergar.
Tem gente que fala do marido, né? Reclama do marido, porque o marido vem e fala alguma coisa. Mulher, eu senti de falar agora no seu coração, que nem tem a ver, mas... E homens também. O seu marido, a sua esposa, eles não são seus adversários. Eles são seus companheiros de vida. E não existe ninguém que queira mais, talvez, ter um casamento de sucesso como aquela pessoa que está do teu lado, que te escolheu. E se ela te escolheu, tem uma razão para isso. Existiu algo no início entre vocês. Então pede que Deus reacenda essa chama, coloque vocês de volta nesse lugar. Porque a gente também tem um apoio, né, do companheiro, da companheira nesses momentos. É muito bom, faz muita diferença. Quando eu vejo meu marido me apoiando, sabe, nesse chamado, naquilo que Deus tem feito, eu falo como é bom, né, como é precioso. Tem muitas pessoas que não têm isso dentro de casa. Muitas pessoas também estão procurando Deus para restituir o casamento, inclusive. Mas, Vanessa, eu também não tinha, tá? Eu não tinha. Mas quando é que veio? Quando eu me transformei. Isso. Quando Karina, mudei. Meu marido dá um testemunho que, inclusive, para quem esteve na conferência, ele falou assim, ela começou a me fazer perguntas, né? Eu perguntava para ele, o que eu faço que te incomoda? E ele falava assim, imagina, eu não vou responder, porque eu já conheço, eu sei que na hora que eu falar, ela vai jogar na minha cara, ela vai falar que eu não valorizo, e ele falava caladinho. E eu insisti, mas o que eu faço que te incomoda? O que eu posso fazer para que você se sinta amado? O que eu posso fazer para melhorar? Dona Issa, eu acho que eu tive que insistir para ele, assim, umas 2 semanas. Até chegou um dia que ele falou que ele estava de saco cheio, chegou e falou assim, você quer mesmo saber? Então tá bom, então se prepara. E começou. Eu juro, meu primeiro momento, minha primeira reação, minha primeira vontade era falar assim, você tá louco? Olha o tanto de coisa que eu faço, olha a mulher que eu sou e você tá reclamando, né? E aí ele falou que eu mudei. E eu mudei sem falar nada. Então, não exija do outro aquilo que é seu. 100% a responsabilidade é sua, 100% de tudo. Mude você, que as pessoas ao redor vão ver essa mudança. Eu acho que essa foi a grande chave da minha vida. Sim. Eu mudei. E quando eu mudei, tudo ao meu redor mudou. Exatamente. Porque às vezes a gente reclama porque a gente quer algo, só que a gente também não dá isso para a pessoa. E como que vai transformar? Alguém tem que ceder, né? Alguém tem que falar, opa, peraí, deixa que eu vou fazer esse papel primeiro. Comece em mim, né? Exatamente. E é sobre isso. Primeiro em você, depois através de você. Que lindo. A gente está quase finalizando, mas ainda tem um pouquinho aqui de tempo. E eu queria que você falasse dos seus projetos futuros, se vem alguma novidade. A agenda é de Deus, né? Deus sempre surpreende e preenche lá algo que a gente nem está imaginando que aconteça. É desse jeito. E você sabe que esse ano eu recebi muitas palavras sobre o que Deus ia fazer mesmo nesse ano na minha vida, na vida da minha família. E o ano já começou, assim, realmente muito impactante. Tenho alguns convites para ministrar, mas eu ainda estou discernindo de Deus. O que eu já tenho, assim, para ele, fechada a data da conferência, 29 de novembro, é um sábado, vai ser agora o dia inteiro, porque esse ano foi sexta-feira, vai ser o dia inteiro. Temos o Amigas Unidas na Fé. Vou fazer um evento, tá? Agora, no primeiro semestre, para mulheres. Ainda não soltei, mas estou falando aqui em primeira mão para a audiência da Vanessa. Então, se preparem, aguardem, sigam aí, Karina Scherfan Cruz, no Instagram, o Amigos Unidos na Fé, porque eu vou divulgar a data. Vai ser um evento menor, vai ser um evento fechado, mas vai ser um evento que eu garanto, cheio da presença de Deus, sabe? E para quê? Para que a gente... Eu falo, amiga, todo mundo tem um chamado, todo mundo tem algo que Deus colocou em você. Algumas ainda não descobriram, outras tiveram contato com isso, mas deixaram de lado. Então eu quero te convidar para redescobrir esse lugar, redescobrir isso, sabe, que Deus colocou no seu coração, ou para aquelas que ainda não conhecem, pela primeira vez terem acesso a isso, a esse lugar mesmo, de filha, dessa identidade real de ser filha do rei, e entender que está tudo disponível pra gente. Basta você dizer o seu sim, caminhar ali, ó, em obediência. A gente só vai descobrir no meio do caminho, né? Muitas vezes. Porque você também procurou, você teve um relacionamento com Deus e por isso que Deus se revelou. Com certeza. Porque se você não tivesse isso... tropeçar, mas vai dar certo. Você não estaria alcançando tantas vidas, né? Se você não tivesse também... E sabe qual é a minha visão? É sempre no fim. É lembrar que o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu penso, se Deus ele mostrasse para você a jornada, talvez a gente fosse falar, não. A gente ia correr. Eu abro mão. Então, se concentra na promessa. Se concentra naquilo que ele entregou para você.
caminho, a jornada, ela vem. Porque ele não vai mostrar a jornada, porque muitas vezes se ele mostrar os desafios, muita gente vai falar não, então só vai e aproveita e curte, porque a felicidade real, ela não tá só no fim, mas ela tá na caminhada, na jornada. Sim. E a gente não precisa nem ver o caminho, né? A gente só precisa confiar que vai dar certo. E dá. Que incrível, gente. E antes também de finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem abençoada para os telespectadores, o que Deus colocar no seu coração. Agora um momento pregação, Karina. Você já Vamos lá. entregou muito aqui pra gente, mas Deus sempre tem Vamos mais, lá. né? Tem um Provérbios que tem me acompanhado, que Deus ele fala de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E o coração do homem é enganoso, né? Muitas vezes a gente tem algo aqui que é o meu desejo. Eu quero te lembrar, cuidado com a motivação, com aquilo que você faz, o porquê de você faz as coisas. Faça tudo o que você fizer, faça como se fosse para Deus. Não pense no homem, não olhe para o homem. Não existe igreja perfeita, não existe ser humano perfeito. Perfeito só Jesus foi nessa terra. Então, não tire os seus olhos dele. Guarde o seu coração, guarde a motivação do seu coração e lembre, tudo que você tiver que fazer, faça para ele, não faça para reconhecimento próprio, não faça, sabe, para ganhar elogios. Quando você conseguir fazer isso e essa chave mudar dentro de você, você vai acessar um lugar de bênçãos que você não imagina. Porque Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece a motivação, ele já sabe, mas ele quer que você analise e cuide dessa motivação. Então, eu deixo essa reflexão para você. E outra coisa, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou na mente e no coração do homem aquilo que Deus tem para você. Isso é real, isso é uma promessa dele, para a minha e para a sua vida. Se apegue nela e se prepare para viver o melhor tempo da sua vida até então. Acho que é isso. Eu já recebo aqui essa Pega, palavra. eu aprendi isso, ó. Pega, não só Isso. recebe. Recebe é muito passional. Pega. É meu. Peguei, é meu. Exatamente. Eu tava num culto uma vez e eu tava desempregada. E o pastor lá na frente falou assim, ó, até dia tal vai abrir a porta de emprego. Na hora eu falei, peguei, é meu. E você acredita que dentro da data, Deus abriu a porta? Acredito. Mas é aquilo que você também, é a confiança naquilo que Deus está falando, que Deus está entregando. Tem pessoas que não têm esse entendimento, né? Fala assim, Deus está falando aí, não foi direcional, então pode ser para qualquer outra pessoa, menos para mim. Minha gente, o Não ambiente é? profético é liberado para quem tá ali. Você precisa se manifestar. Eu sou dessas também, eu sou igual a você. Pego. Todo mundo que me conhece sabe, vou fazer igual a Karina, ó. Não é para mim, mas eu tô pegando. Eu falei, é isso mesmo, pegue. Tem alguma coisa lá na igreja, vem aqui na frente, eu sou a Tô primeira lá. aí pra gente nunca receber. é demais oração, nunca é demais esses ambientes. E olha, estar nos lugares certos, com as pessoas certas, seja um selecionador. Selecione as mesas que você senta, selecione as músicas que você ouve, selecione as pessoas que você tem como referência. Isso muda muita coisa. Escolha as mesas que você vai sentar, exato. Muito bem, gente. Que delícia, né? Dá vontade de ficar aqui. A gente faz uma parte 2, uma parte 3, porque tem muita coisa para contar, né? Temos muitas Acredito coisas que você pra tenha falar um monte ainda. de testemunho ainda. Eu tenho muita gente. coisa aqui dentro de mim que eu gostaria ainda, viu? Eu De acho que você tem que ter um transbordar. podcast. Vai ter que ser uma parte 2. O que você acha de você criar um podcast, hein? Olha lá. Nem Gostou da ideia. Mas a gente vai conversar. Que legal, ó, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais de perto, né, a sua história, a sua trajetória. É lindo que Deus vem fazendo na sua vida e através de você, né, por conta do seu sim. Então, que muitas vidas ainda continuem sendo alcançadas, muitos corações, que você continue sendo essa luz, esse brilho e recepcionando as pessoas com esse carinho, né, com esse amor, e que você continue falando de Jesus com essa paixão que a gente vê nos teus olhos. É muito lindo te escutar e eu recebi muito aqui. Eu sempre falo para Deus, né, Deus, obrigada, porque eu sempre sou a primeira a receber dos convidados, e isso é muito incrível também. Então, às vezes eu saio de casa, às vezes até um pouco desmotivada, mas eu falo, não, quando eu chegar lá eu vou receber algo. Tem algo novo para mim. Né? E hoje você me entregou muitas coisas. Então eu quero agradecer e com certeza muitos corações também foram e serão atingidos, viu? Então as portas aqui, ó, estarão sempre abertas. Volte quando quiser e que Deus continue iluminando você e abençoando a sua vida, a sua família e os seus projetos, né? Esse ministério incrível, viu? Obrigada, uma honra estar aqui. Obrigada mesmo.
Muito obrigada. Um beijo no seu coração. Beijo. E você que ficou aqui também até o final, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, sigam as páginas aqui ó, da descrição abaixo. E muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Tchau, tchau!